Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, com a apresentação de André Luiz Vilar. Estamos dando continuidade no nosso estudo do livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem ainda não possui o livro, nós indicamos e recomendamos que adquira, estará ajudando a editora e estará ajudando a si, no conhecimento, na descoberta deste material que nos traz tanta meditação e tantas coisas legais. É uma alegria imensa termos a oportunidade de nos encontrarmos neste programa que já está há anos no ar. É muito bom nós termos o convívio, o contato, quando temos uma palestra, um seminário, os abraços que recebemos. Então gostaria de retribuir em forma do meu muito obrigado por tudo que venho colhendo de bom dos amigos que nos acompanham e que estudam conosco. No programa passado, nós entramos no capítulo pertinente à China milenária e agora nós vamos ver os grandes movimentos e os baluartes que aquela cultura de muito tempo foi recebendo ao longo dos milênios a fio. Mas antes, eu gostaria de convidar os amigos que estão nos assistindo pela TV Mundo Maior, a conhecer também o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Quem quiser acompanhar o início, por exemplo, do nosso estudo, temos a playlist consagrada ao estudo do livro A Caminho da Luz. E lá você vai poder acompanhar desde o início, capítulo por capítulo, item por item, youtube.com/TV A Caminho da Luz. E também estamos fazendo uma campanha grande para que as pessoas possam se inscrever, para os amigos em Portugal subscrever. Ative as notificações. O que isso muda? Todas as vezes que estamos ao vivo ou que temos um programa inédito que acaba de subir ao ar, você tem a oportunidade de receber a notificação que estamos ao vivo, que estamos com um programa novo. Vai facilitar você estar em contato com a nossa mensagem, em contato com o nosso programa. Por isso que a inscrição para o YouTube é importante. Se você já está nesse momento nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like. Está gostando? Deixe um comentário no vídeo. Está sendo oportuno? Compartilhe no grupo do WhatsApp, nas suas redes sociais. Se está te fazendo bem, vai fazer bem também para as outras pessoas. Hoje, nós vamos ler alguns nomes e eu até peço desculpas por não estar familiarizado com determinados termos, se os termos não saírem corretamente a sua pronúncia. Estamos aqui dando o melhor, mas ainda com muitas limitações. O item se chama Forri e Emmanuel nos fala: Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários, aqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. É um parágrafo que temos a plena convicção, a plena noção, a plena certeza de que em momento algum nós estivemos abandonados por Jesus. Vimos já no início do livro, e veremos um pouco mais adiante, o papel de um governador espiritual. Nós temos como modelo político os políticos da Terra, em que a maioria roubam, a maioria são desonestos, a maioria prometem e não cumprem. Nós temos ainda uma política que as pessoas são políticos, mas não sabem o que é a ciência da política. Da mesma forma que os religiosos. Muitos são religiosos, mas não sabem a ciência da religião. Eu ser político é fácil, o difícil é eu compreender a ciência da política. Eu ser religioso é fácil, o difícil é eu compreender a ciência da religião. Então nós vemos que quando falamos de um governador espiritual, não podemos ter em mente os quadros que nós vemos na atualidade ou no passado. Jesus, na condição do co-criador da Terra, eleito pelos seus feitos, eleito pelo seu discernimento, eleito pelo seu trabalho de autoiluminação, escolhido a dedo para dirigir e governar um planeta, nós ficamos imaginando a responsabilidade que não é. Eu vejo pela cidade em que moro
uma cidade para os padrões do Brasil, uma cidade pequena, eu já fico imaginando a responsabilidade que não é ser um juiz, um prefeito, para os amigos em Portugal, um presidente da Câmara. Eu fico imaginando a dificuldade de ser um vereador, porque se o meu sim vier numa hora errada, se o meu não vier numa hora errada, pode impactar com algumas dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Imagina dirigir um coletivo. Imagina dirigir um planeta que, segundo Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, no livro Roteiro, diz que nós temos de 30 a 35 bilhões de espíritos gravitando na Terra na condição hominal, seres pensantes. Aqui não estamos falando dos minerais, dos vegetais, dos animais. Nós temos nas 7 dimensões, com as muitas subdimensões, aproximadamente 30 a 35 bilhões. Só de encarnados, nós estamos caminhando para 8 bilhões. Então nós vemos que é um planeta que migra muitos espíritos. Da mesma forma que se eu for no aeroporto e pegar um avião, em 10 horas eu saio do Brasil e estou em Portugal, em 10 horas eu estou em determinados locais dos Estados Unidos, em 10, 12 horas estou em alguns países da África. Existe também esta migração entre planetas. É curioso que Allan Kardec nos fala, na Revista Espírita, que Jesus convida muitos companheiros de outros orbes, de outros planetas, planetas mais adiantados, espíritos de relevo, para poderem ajudar na evolução da Terra. E no primeiro ano da Revista Espírita, 1858, ele cita alguns nomes que vieram para ajudar na composição da formação espiritual, moral e material do nosso planeta. Então ele fala, por exemplo, de Zoroastro, ele fala, por exemplo, de Miguel de Cervantes, o célebre escritor do personagem Dom Quixote de La Mancha. Nós vemos, por exemplo, o rei da França, Luís IX, e outros personagens mais no campo da música, Mozart, e outros personagens mais revestidos num corpo masculino e num corpo feminino. Citamos alguns nomes masculinos, mas também teve muitas pessoas que foram heroínas no campo do trabalho. Então nós começamos a ver que Jesus, com uma mente prodigiosa, com uma mente aguçada, ele não descuidou de nenhum dos agrupamentos que nós tivemos na Terra. Mesmo na época dos neandertais, mesmo na época dos primitivos, depois vindo a sua evolução natural, coabitando o corpo dos negros, depois vindo os companheiros de capela, dividindo em grupos, 4 grandes grupos, e desses grupos foi se ramificando. Já estudamos alguns deles, o de maior relevo, os egípcios, vimos também os indianos, estudamos o povo de Israel, e agora estamos vendo esta outra cultura, a China, que na atualidade desempenha, economicamente falando, um papel muito importante. Hoje a economia da China, ela interfere em todo mundo. Ela interfere na vida das pessoas e dos países. Então nós começamos a ver como que as coisas vão indo. E hoje nós estamos vendo um personagem que Jesus enviou com o trabalho de iluminar, de trazer àqueles corações um pouco de informação. É evidente que os sacerdotes, os hierofantes que passou nas grandes culturas, todos eles foram convidados por Jesus para serem os professores. Porque às vezes nós falamos de modo genérico, o povo de capela. O povo de capela, sua grande totalidade, eram espíritos que tinham uma grande inteligência, mas que as suas atitudes não caminhavam com a sua inteligência. Mas vieram também muitos espíritos voluntariamente, o que isso significa? Por escolha própria, para dar continuidade na ajuda daquela coletividade. Então vieram muitos espíritos que serviram de professores. Conta Emmanuel, por exemplo, dentro do povo egípcio,
aqueles grandes construtores dos templos, das pirâmides, daquela cultura, daquela civilização que a maioria desencarnou, reencarnou, voltou para o seu planeta de origem. Outros permaneceram aqui. Então, quando nós falamos a vinda do capelino à Terra, nós temos que fazer essa divisão. Vieram muitos espíritos também preparados, prontos para o trabalho. E é o que nós veremos no nosso segundo bloco, esses movimentos. E a China, fazendo parte desta coletividade, também teve muitos professores, muitos exemplos. É evidente que naquela época quem se destacava era o homem, porque era uma sociedade machista, era uma sociedade prepotente, era uma sociedade que reconhecia o feito do homem. A mulher não tinha o papel que felizmente tem hoje em pleno século XXI. Por isso que os nomes e os exemplos que nós estamos estudando no passado remonta às pessoas que estavam num corpo masculino, às pessoas que vieram na condição de homens. E aí nós vamos vendo gradativamente o esforço da mulher, a perseverança, até que ela conseguisse hoje ter o mesmo papel, o mesmo valor, a mesma responsabilidade e os mesmos direitos que os homens têm. Por isso que nesta altura nós não vemos o papel da mulher. É evidente que, dependendo da coletividade, dependendo do momento, tivemos rainhas, tivemos pessoas influentes nas cortes, que muito ajudaram positivamente, mas também tiveram muitas que, usando do seu poder, usando da sua beleza, usando do seu charme, usando do seu magnetismo, usou, por exemplo, para o campo equivocado. Mas tivemos sim, ao longo da história, guerreiras, muitas mulheres, pioneiras do pensamento de liberdade, de igualdade das funções perante os homens. Está gostando do nosso programa? Tem sugestões para melhorarmos o programa? Entre em contato conosco através do WhatsApp 19 997 782794. Se você reside fora do Brasil, é necessário colocar antes do número 0055 ou mais 55. Quem não tem o WhatsApp e quer entrar em contato comigo pode ser através do e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. São alguns meios que você tem para entrar em contato conosco. E o outro convite que eu faço antes de encerrar, estreamos há pouco tempo o estudo do livro Missionários da Luz. Já tínhamos estudado Nosso Lar, Os Mensageiros, e agora estamos estudando a terceira obra do Espírito de André Luiz pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Eu e o nosso querido Sérgio Vilar, através do YouTube da TV A Caminho da Luz. Todas as quintas e sábados, a partir das 19 horas, horário de Brasília, entra um capítulo inédito. Se você ainda não conhece o canal no YouTube, se inscreva, habilite as notificações e venha estudar. São milhares de vídeos que estão à sua disposição. Vídeos inéditos, vídeos ao vivo. Eu venho te convidar a conhecer o nosso projeto. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nós vamos para o intervalo. E assim que retornarmos, daremos continuidade neste tema que estamos vendo. Não sai daí não, já retornaremos. Queridos amigos, retornamos com o programa Jesus e o Espiritismo, com a apresentação de André Luiz Querini Vilar. Muitos têm me acompanhado há algum tempo e não sabem, por exemplo, que eu sou escritor. Eu já tive a oportunidade de escrever 4 livros e está próximo de vir o 5º livro. Todos os livros, os direitos autorais foram doados para a TV A Caminho da Luz e para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E eu gostaria muito que os amigos pudessem conhecer minha obra literária. Quem vem conhecendo os programas, quem vem se afinizando com os programas, quem tem acompanhado, quem tem nos seguido, eu também peço para adquirir uma obra. Estará ajudando na publicação de outras obras e estará também ajudando nas atividades que temos aqui em Itapira. Você pode adquirir as nossas obras, como outras obras, através da loja virtual loja@caminhodaluz.com.br. A sua ajuda, ela é muito importante. Dando continuidade, Emmanuel nos fala:
As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. Então vejamos bem, o povo adâmico, olha o que ele fala aqui, que no plano espiritual já se divulgava a mensagem. Antes destas coletividades assumirem um corpo, antes de migrarem para regiões diferentes do planeta e formarem o seu agrupamento político, religioso, social e cultural, eles se encontravam no plano espiritual para que pudessem aclimatar. É a mesma coisa quando nós viajamos. Quando eu saio do Brasil e vou, por exemplo, para Portugal, é natural que eu tenha aquela dificuldade nos primeiros dias, porque eu estarei num país que a diferença de clima é grande, a diferença do horário, a diferença dos costumes, então eu tenho que me preparar para começar uma jornada de palestras, por exemplo. Quando os nossos irmãos vieram destes outros planetas, eles foram também se aclimatando na região espiritual da Terra. Eles já não foram reencarnando de imediato. Eles foram tendo aulas no plano espiritual. A maioria veio num processo de revolta muito grande. A maioria veio num processo de saudade, porque deixaram muitos espíritos que tinham afinidade e que tinham um sentimento para trás. Então nós vemos que a espiritualidade, ela antes de ser aquela entidade carrasca, perversa, era misericordiosa. Mesmo eles estando aqui num degredo, mesmo eles estando aqui num exílio, eles foram tratados desde o princípio com caridade, com respeito, entendendo o lado de cada um deles. Isso é muito bom de entendermos. Aqui nós vemos na Terra que para eu provar minha força, eu tenho que me impor. O que imperava no mundo espiritual era a força moral. Então as pessoas chegavam perto do Chico e diziam assim, quando eu chegar diante do Chico eu vou dizer isso, eu vou perguntar aquilo outro. A maioria chegavam perto do Chico, aquele poço de moralidade, ou choravam, ou emudeciam temporariamente. Então nós vemos que o que imperava no plano espiritual era o exemplo moral. É aquele exemplo apenas da presença da pessoa. Então o que nós vemos? Antes de vir, antes de assumir as coletividades, antes de ser distribuídos, no plano espiritual já havia também um preparo. A história não vos fala de outros, antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Vejamos que esse personagem cortou o tempo e o espaço. Não há histórias de personagens antes dele, mas a história narra dele para frente. Cada missionário que vem à Terra traz dentro de si um material compatível com a sua realidade. Então nós vemos Sócrates, por exemplo, o seu trabalho era mediante a cultura dos gregos. Nós vemos, por exemplo, Moisés, um hebreu, criado numa casa faraônica, mas depois descobrindo a sua origem, retornando para o seu verdadeiro povo. Ele, apesar de ter uma grande iniciação no lado espiritual, ele teve que abandonar temporariamente toda aquela solidez intelectual e espiritual dos egípcios para aclimatar num povo que durante séculos havia sido reprimido, escravizado. Então aqui nós percebemos que os povos recebem os que necessitam. Se Moisés estivesse talvez no lugar deste Forri, ou se fosse Sócrates, por exemplo, no lugar de Moisés, talvez não teria a mesma finalidade, o mesmo alcance, a mesma necessidade. Há um dito popular que cada país tem o governo que merece. Nós vemos que cada país passa pelo que tem a necessidade de passar devido à sua coletividade.
Então, este personagem, ele não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro a ficar marcado na história. Tanto é que interfere até hoje na vida contemporânea. Estes personagens que nós tivemos ao longo de séculos a fio, eles interferem no modo que nós pensamos. Às vezes imaginamos que um pensamento é novo. Se reunirmos todos os filósofos da atualidade, todos os escritores, todos os palestrantes, não há nada, isso eu afirmo categoricamente, não há nada que nós falamos hoje que em alguma altura ou em algum povo já não foi ensinado. O que nós falamos dentro do Espiritismo, por exemplo, há milhares de anos já é pregado nas culturas milenárias. Reencarnação, vida após a morte, comunicabilidade com aqueles que já morreram, vida em outros planetas. Não é nada novo. Hoje essa ideia da autoajuda sempre existiu, com outros nomes e outras formas. Esses pensamentos avançados de ajudar aquela classe social mais pobre, também tivemos naqueles países que não tinham a escravatura como predominância e modo operante da sua base popular. Então nós vemos que esses personagens foram os grandes iniciadores dos movimentos que hoje muitas pessoas dizem serem os pioneiros, mas não são. Então nós começamos a ver como que a história vai nos trazendo informações maravilhosas. Forri refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus simbolismos representavam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, a esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, ou Kung Fu Tze, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Então houve toda uma preparação para a vinda de Jesus. Apesar de nós termos boa parte da população mundial que ainda não conhece os ensinos de Jesus e às vezes sequer conhece os seus feitos e as suas realizações, foi todo um preparo de séculos antes, milênios antes da sua vinda, para que pudéssemos ter a divina revelação. Haverá o dia que a mensagem de Jesus será distribuída de modo uniforme, de modo mais direto, de modo mais acessível às coletividades. Não estamos dizendo que haverá o dia em que todas as pessoas serão espíritas, católicas, protestantes ou alguma ligação com o Cristo. Estamos dizendo, sim, que um dia a mensagem do Cristo será a linguagem universal que nos ligará pela religiosidade. Não essa religiosidade que nós temos hoje, mas a religiosidade no sentido de elevarmos o nosso pensamento e conseguirmos viver de modo pleno, sem tanta revolta, sem estarmos com os nossos corações armados, sem percebermos estes meios operantes que nós temos visto na atualidade, em aquele culto à verdade. Não, a verdade está dentro de cada um. A diferença está no modo que eu olho a ela. A diferença está no modo que eu me ligo a ela. Porém, a verdade está em toda parte. O que muda é a interpretação. E aqui nós vemos o preparo da espiritualidade para que pudéssemos ter um dia a mensagem de Jesus. Então, grandes homens vieram, grandes movimentos foram iniciados na ciência, na religião, no meio popular, no meio social, para que pudéssemos um pouco mais adiante revermos alguns conceitos. Veremos agora no nosso próximo programa a respeito de Confúcio
e Lao Tse, dois personagens que nós tivemos na China que muito contribuíram para aquela coletividade e que, se olharmos bem para a sua mensagem, também podemos usar na atualidade muitos princípios. Há muitas coisas no Espiritismo similares a esses grandes movimentos que nós sempre tivemos. Então estamos vendo uma parte muito interessante. Se você está nos acompanhando pela primeira vez e ficou curioso em querer acompanhar os outros programas, acesse o YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá nós temos uma playlist destinada apenas e tão somente ao estudo do livro A Caminho da Luz, desde o primeiro programa. Então venha estudar comigo desde o início, venha estudar e juntos. O programa Jesus e o Espiritismo não tem o objetivo de esgotar o assunto, porque o meu conhecimento ele é muito limitado, ele é muito pequeno, mas é o esforço e a vontade de semanalmente estarmos juntos. Ao caminharmos para o encerramento do programa, eu gostaria muito de agradecer a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão me seguindo, a todos que estão mandando as suas mensagens através do WhatsApp, do e-mail, das redes sociais, a todos que estão adquirindo os livros de minha autoria para ajudar o Centro Espírita. Eu gostaria muito de agradecer o carinho de todos, desejar uma semana de muita paz, de muita luz, votos de muita felicidade e que possamos no próximo programa darmos continuidade neste assunto que para muitos, como para o meu espírito, é de grande valia e de grande entusiasmo podermos ver esses movimentos que antecederam a vinda de Jesus, antecederam a vinda do Espiritismo e que tanto interfere nas nossas realidades, no nosso modo de pensar. Um beijo carinhoso a todos e votos de muita paz.